quero, nesse dia tão importante, né, o primeiro dia do mês, primeiro domingo do mês, primícia do mês, na casa do Senhor, o primeiro dia. Que coisa maravilhosa. Eu quero ler com você Isaías capítulo 40, versículo 31. Se você quiser abrir sua Bíblia ou ligar a sua Bíblia, ou se você quiser ler comigo, você pode ficar à vontade. Mandar um beijo para os nossos filhos que estão nos assistindo online, aqui no Brasil e fora do Brasil. Você sabe que nós temos membros espalhados já no mundo, né? E que nós vamos chegar lá. Eu já estou doido para consagrar e enviar, né? O Michael Douglas, o Lucas, né? E vamos enviando. A gente vai preparando e vai enviando, né? Podemos ler? Podemos ler? Diz assim: mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Você pode repetir comigo? Mais aqueles, mais forte, mais aqueles que esperam, 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 esperam. Fala para alguém que está do seu lado: o segredo é esperar. Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra que primeiramente o Senhor falou comigo e já está me tratando, Senhor. Eu te peço que ela fale em cada coração, porque no devido tempo eu tenho certeza que, como uma semente, ela vai crescer, se tornar uma árvore e dar os seus frutos, em nome de Jesus, amém. Nós amamos falar sobre sonho e visão, mas não gostamos de falar sobre processos que você precisa passar até alcançar esse sonho e essa visão. As pessoas se veem com um canudo na mão, jogando confete para cima, mas não se formam porque não suportam processos. Você quer se tornar um psicólogo, mas na primeira semana que você precisa pegar um ônibus daqui para Bom Despacho, e você precisa trabalhar todo dia, precisa ir para a faculdade à noite, fazer prova de madrugada, você já não quer mais, porque você se viu com ele nas mãos, mas você se recusa a viver um processo. Esperar é uma palavra que está pouco utilizada no nosso vocabulário. Nós não queremos. Nós usamos o Salmo de Davi: apressa-te, Senhor, porque nós somos a geração fast food, rápido demais. Por não saber esperar, você faz um negócio errado. Por não saber esperar, você faz uma compra equivocada. Por não saber esperar, você procura uma igreja que te dará uma oportunidade no segundo dia que você decide ficar nela. Por não saber esperar, você se casa errado. E por não saber esperar, você pode optar por atalhos, que ao invés de fazer você chegar mais rápido, vai fazer com que você fique no deserto por mais tempo do que Deus tinha planejado. Nós estamos aqui e quinta-feira nós tivemos uma colheita tão incrível aqui. Nós tivemos 40 novos membros na nossa casa. Não, é porque, deixa eu te explicar. Eu cheguei ali e o Espírito Santo falou assim: você está vendo quando você ficava orando e perguntando quando é que ia acontecer? Você chegou e tinha uma igreja com 40. Hoje, em um dia, vocês tiveram uma colheita de 40 pessoas. Eu gosto da forma como o T.D. Jakes aborda essa questão do vinho, do processo que a uva passa para se tornar um vinho. O processo de fazer vinho, ele leva tempo. E não é só o processo em si da colheita das uvas,
da separação do fruto maduro, daquele que não está pronto ou estragou, do esmagamento do fruto e do tempo de fermentação alcoólica até que o suco se torne vinho. Porque para se tornar um vinho, primeiramente a uva passa por um processo de esmagamento. Mesmo depois de o vinho ter sido engarrafado, pode levar anos até que esteja no auge e pronto para ser servido. Você já teve a curiosidade de saber como se faz vinho? Principalmente há muitos anos atrás, hoje ainda continua se usando esse método. As pessoas lavavam os pés, entravam como se fosse uma bacia gigante, colocavam as uvas e ia pisando. Entravam várias pessoas e ia pisando, e no processo de esmagamento é que saía aquele suco, e então o processo de fermentação e tantas outras coisas que eu falei para vocês aqui. Você já notou que os vinhos podem ter décadas de conservação? Eu quero afirmar para você hoje que quem não passa pelo processo não se torna maduro, e sem maturidade você não tem valor. As pessoas não dão valor a pessoas imaturas, verdes demais. Em um leilão, um vinho italiano foi arrematado, pasmem vocês, por $558 mil. Multiplique isso por 5, você vai ver que vai dar alguns milhões de reais. Você sabe qual é o primeiro ponto que faz do vinho o vinho mais cobiçado e estar entre os mais caros? O primeiro ponto que leva o vinho a ser um vinho cobiçado e mais caro é o legado. Vinho? O que vinho tem a ver com legado? Eles geralmente estão relacionados a algum fator histórico de sua nação. Se um dia você for convidado a ir à casa de alguém e tiver lá um vinho importante, digamos assim, essa pessoa vai contar uma história para você desse vinho. E quem não tem legado não tem valor. Será possível que sua situação atual seja uma prensa de Deus sendo usada para transformar suas uvas no vinho dele? Será que ser esmagado poderia ser uma parte necessária do processo para cumprir o plano de Deus para a sua vida? Poderia você estar à beira da vitória apesar de estar andando pelo vale das vinhas quebradas? O nosso problema é que nós dizemos sim para a promessa e não para o processo. Queremos a promessa, mas não queremos o processo. É o atraso no cumprimento das promessas de Deus que nos causa tanta dor. Você diz: Senhor, mas aquele emprego que o Senhor falou que ia me dar, aquela promoção, aquela empresa, aquele casamento, aquele namorado. Então essa espera causa-nos dor. Gosto da frase de D.J. Jakes que diz que quando o mestre nos dá a visão do que ele fará em nossas vidas, ele nos mostra os picos das montanhas enquanto esconde os vales. Se você visse a subida que teria que aguentar para chegar ao topo da montanha, você abandonaria toda a viagem. É por isso que Deus sempre vai te mostrar a promessa, mas nunca vai te revelar o processo. O processo são surpresas, porque é a paixão que você faz, é a paixão que faz você insatisfeito com o que você é enquanto espera pelo que quer. É mais fácil permitir que as nossas paixões se aquietem do que permitir que elas permaneçam e não sejam cumpridas. Deus não está interessado em torturar os seus filhos por meio de atrasos. Pelo contrário, são as coisas escondidas nos vales de ainda não e espere que nos fazem ser quem nós somos. Deus consegue a nossa atenção com coisas ocultas que estão à espera nos vales, as coisas que não esperamos e que inesperadamente acontecem. É no vale, quando você não tem nada e nem a quem recorrer, e quando só te sobra quem na verdade deveria ser seu tudo, que você busca por ele. É no vale, quando você não tem nada e nem a quem recorrer,
e quando só te sobra quem na verdade deveria ser seu tudo, que você busca por ele. Você já parou para perceber o quanto que às vezes você está com uma enfermidade e a primeira coisa que você faz é tomar um remédio? E quando você toma um remédio, a segunda coisa que você faz é você ir ao hospital. E quando você não melhora, você vai ao hospital de novo. E quando você não melhora, você vai ao hospital de novo. E quando você não melhora, você ora. E nós precisamos dos remédios e precisamos dos médicos. Mas há um texto na Bíblia que diz assim, que uma mulher curvada andava 18 anos sofrendo, presa pelo diabo. Uma doença no mundo físico vindo do mundo espiritual. Então talvez a situação que você esteja passando agora não seja uma situação natural. Talvez ela é de ordem espiritual. Eu gosto do que Tiago diz no capítulo 1, no versículo 2 da sua carta. Ele diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem diversas provações. Eu fico pensando onde o Tiago estava na cabeça quando ele escreveu isso. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria. É mais ou menos assim: eu estou quebrado, endividado. Meu marido queria me abandonar. Cartão de crédito explodiu. O que esse Tiago está arrumando, gente? Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Você conhece muito bem a história de Davi, né? Aquele adolescente que foi ungido como rei de Israel, segundo a história, por volta de 17 anos de idade. Estava lá cuidando das ovelhas do seu pai. Estava quieto, lidando na sua solitude. Segundo alguns historiadores, provavelmente Davi, ele não era filho legítimo de Jessé. Eu não estou afirmando para você, eu estou dizendo que alguns dizem. Primeiro, que ele era o único ruivo da família. E segundo, que ele diz que em pecado me concebeu minha mãe. E terceiro, que pai que deixa o filho mais novo no meio do mato e não dá atenção para ele, não chama ele para um jantar quando se recebe um profeta. Profeta era como se você recebesse. O profeta naquele tempo era como se você levasse seu pastor para almoçar na sua casa. Não sei porque eu falei isso aqui agora. Era uma presença muito ilustre receber um profeta. E como não chamar o filho mais novo? Geralmente a gente tem mais coisas com o filho, mais cuidado com o filho mais novo. Lá em casa, quando a Melanie faz alguma coisa, a gente fala: Benjamin, olha a Melanie. A gente estava no local ontem, a Melanie foi andando, eu falei: Benjamin, vai atrás de sua irmã, traz ela aqui para o pai. Como poderia um pai esquecer de um filho ou não fazer questão de convidá-lo? Então talvez Davi estava lá aprendendo a lidar com essa questão de ser rejeitado pela sua própria família. Mas de repente ele é ungido rei. Ungido. E um belo dia ele vai levar marmita para os seus irmãos, entregador de marmitex. Chega lá, vê um gigante filisteu afrontando o povo de Israel e diz: quem é esse incircunciso que tenta contra o povo de Deus? E aí ele pergunta: o que é que eles estão dando? O que eles estão dando para quem matar esse gigante? Porque homem que é homem está disposto a se sacrificar por aquilo que ele sonha. Ele disse para você, menina, que sonha em se casar com você, então ele tem que sacrificar alguma coisa. Se a primeira coisa que ele faz com você é conseguir te levar para a cama, você não precisa esperar nada desse homem. E se levar para a cama? Faz igual eu, casa com ela. E se levar para a cama antes do casamento? Faz como eu fiz, leva ela para o altar. Por isso que ela é assim, feliz, rica, de bons pensamentos. Depois que o Lael se sentir que é o momento, você tem que vir cá dar uma aula para nós do que é homem de verdade.
Eu conheci a história dele de perto, eu fiquei encantado. Você precisa, existem homens que precisam te ouvir, e eu quero pedir a Deus que te dê a oportunidade para isso acontecer. Vamos aplaudir e honrar a vida desse homem. Então ele está lá e de repente ele vai e mata o gigante. E Saul fala: gostei desse menino. Mas como é que não gosta? Matou o inimigo dele, agora o trono dele está garantido. Então ele diz: traz esse menino para perto de mim. Mas aí ele começa a fazer aquelas coisas do outro. Eu quero que você traz 100 prepúcios dos filisteus para mim. Ele traz 200. Davi era excelente no que fazia. Davi era como o pastor Bruno aqui na igreja. Você já percebeu? Você fala para ele, faz assim, ele faz melhor. Ele vai além. E um dia numa guerra eles diziam: Saul matou seus milhares, mas Davi matou 10 milhares. E começaram a jogar Davi para cima e esquecerem de Saul. Então Saul começa a tentar tirar a própria vida de Davi. Davi tem que fugir agora. Mas quem poderia ensinar a Davi a ser um rei melhor do que o primeiro rei de Israel, senão Saul? Imagina Davi se escondendo nos vales. Senhor, o Senhor me mostrou o pico, o Senhor me ungiu, disse que eu seria rei, e agora eu estou sendo ameaçado de morte por Saul. Eu não estou entendendo. O Senhor falou para mim que eu ia ser rei, e agora esse cara está querendo me matar, e ele tem um exército a favor dele. O Senhor me mostrou o pico, mas que vale é esse que eu estou passando? Eu quero dizer algo para você: cuidado para você não fugir do processo quando você não gosta de alguém, se tratando de uma pessoa habilidosa e influente. Fala para alguém que está do seu lado: ninguém. Fala mais forte: ninguém melhor que Saul para ensinar a Davi a ser rei. Então cuidado, porque é aquele encarregado seu que pisa no seu carro, que tem as habilidades corretas que você precisa extrair. Então honra. É difícil, né? Eu não gosto do fulano. Não é sobre gostar, é sobre reconhecer. Reconheço o que ele tem e preciso aprender com ele. Pronto. Mania. Você já é ruim no que faz, vai ficar arrogante ainda? Opa, pera, tio. Desculpa, você tem que fazer um jejum por mim. Não, mas é sério, a gente tem que calçar a sandália da humildade, meu Deus. Você não pode alcançar a promessa fugindo do processo, porque o processo te habilita. Como que um menino de 17 anos de idade vai se tornar rei de Israel sem saber pegar numa lança, sem saber pegar numa espada? Então você tem que ir para lá fazer estágio, processos. Eu posso afirmar para você que o deserto é a faculdade do cristão. Teve um dia que nós estávamos discutindo com o nosso advogado sobre um documento muito importante da nossa igreja, e ele disse assim: vamos colocar que todo pastor, antes de ser pastor, precisa ter faculdade de teologia. Eu falei: não. Ele disse assim: como assim, pastor? Eu falei: não, o advogado é você, mas o pastor sou eu. Ele perguntou: mas você não acredita que todo pastor deveria ter um curso de teologia? Eu falei para ele: curso de teologia forma teólogo, a vida forma pastor. A teologia é de suma importância, mas não adianta ter teologia e não ter vida, não ter prática. Teoria não vai te levar a lugar nenhum. Então o deserto é a faculdade de todo cristão. Eu gosto do que diz a Bíblia, especificamente Moisés escrevendo o Pentateuco, Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, ele diz: lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Você consegue ler? Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções. Eu quero te fazer uma pergunta: quem levou o povo de Israel para o deserto? Quem levou o povo de Israel para o deserto?
Todo mundo junto. Quem levou o povo de Israel para o deserto? Quem te leva para o deserto? Ah, agora você murchou. Vou fazer a pergunta de novo. Quem te leva para o deserto? A fim de fazer o quê? A fim de conhecer as suas intenções. Porque é no deserto, quando você está pressionado, sem dinheiro, relacionamento está ruim, você não consegue arrumar uma namorada, é quando você está com dificuldade, sua empresa não vai para frente, é que Deus está provando a intenção do seu coração para ver se você está habilitado para poder dar a promessa. Fala para alguém que está do seu lado. Quando Deus te isola, fala mais forte, quando Deus te isola, é deserto. Quando você se isola, é depressão. Então cuidado, porque às vezes você está assim, eu estou vivendo um deserto, mas você se isolou. Você que se isolou, você que procurou esse caminho. Se Deus usa os nossos vales para nos preparar para os picos, devemos perceber que ainda não estamos prontos para as promessas que residem a uma altura tão grande. Afinal, Deus esconde os seus tesouros até que possamos lidar com eles. Eu não posso colocar o meu carro na mão do Benjamin, porque ele não vai saber dirigir. A primeira coisa que ele vai fazer é bater o carro. Talvez ele não saiba nem andar. Talvez eu e você não tenhamos alcançado a promessa ainda, é porque nós ainda não estamos prontos para ela. Eu queria que você falasse alguma coisa para mim, não sei. Uau, é isso. Ou senão, ai. Deus não precisa da nossa ajuda enquanto Ele nos transforma. Ele quer apenas a nossa fé humilde. Deus não precisa da sua ajudinha. Sabemos que Deus fará algo, mas não sabemos quando. Sabemos que Deus nos abençoará, mas não sabemos como. Sabemos que Deus nos conectará, mas nós não sabemos por meio de quem. E agora eu vou te dar uma palavra, você precisa guardar ela no fundo do seu coração. Todas as vezes que você tentar dar uma ajudinha a Deus, você usará Agar para pular etapas. Porque Deus disse a Abraão, você vai ser pai de multidões. E o seu filho vai vir de quem? De Sara. Aí a Sara fala assim, amor, o tempo está passando, a gente já está velho, você também não está dando conta de nada, tem que tomar aquele remedinho. Eu vou te dar minha serva. Aí você deita com ela para a gente ter um filho. Cuidado, mulher, com o conselho que você fica andando pro seu marido, porque o cara gostou de ficar com a novinha. Acho que esse negócio veio lá da Bíblia, essas músicas da novinha. Ele gostou da ideia. Ele falou assim, Sara, vou fazer esse esforço por você, amor. Não, só por você. Deitar com a sua serva. Naquele tempo as mulheres tinham suas concubinas e os homens poderiam se relacionar com elas. Então todas as vezes que você tentar dar uma ajudinha a Deus, você usará Agar para pular etapas. E o problema é que definitivamente Abraão e Sara usaram Agar, porque a partir do momento que ela não serviu mais, eles jogaram fora. Fala para alguém que está do seu lado aí, Deus sabe o que está fazendo. Você não precisa dar uma ajudinha não. Esses dias eu falei com Marina, eu tenho um propósito, Deus me mandou largar tal situação. E quando é o momento certo de voltar? Quando Ele falar. Deus, você tem uma direção de Deus. Deus falou para você não fazer, não faça mais. Quando eu devo voltar a fazer? Quando Ele te mandar. Mas já passou 3 anos e Ele não fala nada. É porque não está pronto para fazer. Eu vou falar para vocês, eu já percebi que de vez em quando Deus me para, sabe? Já percebi isso. E talvez eu não esteja maduro ainda o suficiente para o lugar que Ele quer me colocar. Nos últimos 4 anos foram 4 cirurgias, gente. A primeira não deu certo. A segunda não deu certo. A terceira eu tinha saído recentemente do hospital. A última coisa que eu queria ver na minha frente era alguém com jaleco branco. Eu já percebi
No meio do ano eu falei assim com a minha equipe: Deus me mandou sair de novo. Que coisa doida, né? Isso, né? E aí eu falei assim: vamos ver para que Deus está pedindo para me sair de novo. Para que eu falei isso, gente? Possivelmente mais 30 dias parado. Talvez Deus está querendo tratar comigo isso, sabe? De parar. Eu sou ligadão nos 220. Antes eu nem dormia. Marina sabe disso. Hoje, graças a Deus, eu durmo bem. Mas eu era tão ligado que eu não dormia direito. Dormia 2, acordava 7. Dormia 3, acordava 6. Ligadão. Então talvez, eu não sei, talvez eu esteja indo rápido demais. Tem uma curva ali e que eu possa bater nela, me quebrar todo, e Deus está me fazendo frear de novo. Então quando você não alcança aquilo no tempo que você acha que é o seu tempo, é Deus te parando porque tem algo melhor para você. Você já ouviu aquela história: meu pneu furou, ai meu Deus do céu, por que esse pneu furou logo agora? Aí você ficou sabendo que 10 minutos depois alguém bateu o carro, poderia ser você? Então Deus pode estar te tratando de alguma coisa, mas a nossa fé precisa estar alicerçada em Deus. Sabe, você sabe o que me alegra? É o que vem depois. Eu sou pessoa do que vem depois. Eu sou a pessoa do que vem depois. Pandemia, agora o mundo está acabando. Aí você vê os profetas do caos, né? É Deus cobrando da igreja. Você precisa de estudar mais história e ver que catástrofes e epidemias e pandemias sempre existiu. Agora o mundo acaba, agora o anticristo. Que anticristo? Não sei que anticristo é esse. Você está achando que o anticristo vai vir como uma pessoa? Porque vai ter a marca na mente de 666. Pois é, cuidado, porque isso é no seu pensamento. Porque hoje em dia não tem coisa melhor do que fazer a mente de uma pessoa. Enquanto você está esperando o chip, eu não sei de onde você tirou essa ideia de chip, porque 30 anos atrás não existia chip. Vai ser implantado um chip na cabeça das pessoas. Antigamente, você sabe como é que eles pregavam? Porque o anticristo vai vir e marcar a sua testa com um marcador de boi. Pensa que é trem fervente, quente. Pregava-se assim, quando não tinha chip. O anticristo já está ganhando muita gente, mudando a mente delas. Porque é na mente. Você precisa rever sua escatologia, porque é como você vê o fim que você vive o presente. Eu te dei uma chave aqui agora. Você precisa rever sua escatologia, porque é a forma com que você vê o fim que você vive agora. A escatologia que eu acredito é uma escatologia de esperança. Por isso que a minha vida é cheia de esperança. E eu vejo as coisas depois. Eu penso assim: tá, vamos estudar. Eu chego aqui em Lagoa da Prata, nunca dei isso na minha vida. Aí eu vou e dei uma pedra nos rins. Eu nunca tive problema com saúde. Pedra nos rins. Primeira noite, lembra disso, meu amor? A gente deitado lá naquela casa, com um colchão no chão ainda, que a gente ia comprar os nossos móveis. Colchão no chão. Passei a noite sentindo dor. E quem já teve pedra nos rins aí, cálculo renal, sabe do que eu estou falando. A primeira vez que você tem, você não sabe o que é, você acha que você está morrendo. Quem já passou por isso? Aí, ó. Você vai morrer. Você enrola que nem uma cobra no chão. Aí depois disso a gente começa um processo de honra e pessoas com a gente na visão. Alguns adolescentes que falaram assim: tamo junto, vamos para cima. Pronto, ganhamos a confiança de quem nós precisávamos. Aí o tempo vem passando, algumas pessoas saem da igreja com desonra. Aí alguém falou assim para mim: sei não, pastor, acho que eles vão levar muita gente, a metade da igreja. Eu falei: mas não, dividir uma igreja com 40 pessoas, vai ficar só 20 para cada um? Aí saíram da igreja. Hoje eu sei, se eles não tivessem saído, você não tinha chegado. Eles iam atrapalhar, você entende? Eles estavam presos demais em religiosidade. Nossa igreja não é religiosa. Nossa igreja é cristocêntrica. Os mesmos problemas que nós passamos hoje, Jesus passava no passado. As pessoas diziam assim: João Batista está lá no deserto, jejuando, sacrificando a vida dele. E esse Jesus que apareceu, e agora esse boyzinho, esse menino novo de 30 anos, que usa calça apertada, na canela, coaching, fica aí nas festas bebendo vinho. Olha se não é os dias de hoje que nós estamos vivendo.
Quando alguém virar e dizer essa frase para você, você tem que falar assim: religioso, te conheço. Você está lá na Bíblia, fariseu. Porque religiosidade é a prática que te faz chegar à igreja, mas não é a prática que te leva a Deus. E aí, o tempo foi passando, eu falei: meu Deus, que coisa doida. Aí passamos por desonra, mas aí depois tivemos colheita. O que vem depois? Aí veio a pandemia, nós quebramos. 60 pessoas fizeram um compromisso de R$48.000. Nós mudamos e desfrutamos de um lugar 2 meses e 15 dias, voltamos para trás, quebramos. Você fala: pastor, minha empresa está quebrando. Pode ser um tratamento de Deus. Deus está querendo te ensinar a depender dele. Nós quebramos, eu tive que arrumar dinheiro emprestado. R$48.000. Em 7 meses estava pago. E a gente já estava olhando, parece que não aprende, né? E 8 meses depois a gente já estava olhando outro lugar, que era aquele que a gente estava aqui há pouco tempo atrás. E quando a gente está lá construindo, ok, né? Então depois que nós quebramos, conseguimos pagar a dívida, o que aconteceu? Deus está abrindo um lugar novo. Oh, esperança! Oh, glória! A hora que nós estamos construindo um lugar novo, Covid. Ronaldo hospedeiro. Tanto de gente fica com Covid, lá vai eu para o hospital. Aí eu ligo para a Marina: mais de 60% dos meus pulmões estão comprometidos. A Marina fala assim, a primeira coisa que ela falou assim comigo: fala sério. Amor, porque essa é a minha forma de dar notícia, sabe? Eu tenho tanta convicção da minha vida, do meu propósito, que eu não dou notícia assim: amor, vou morrer. Não. Amor, mais de 60% comprometido, grava aí, daqui 7 dias eu estou na minha casa. Grávida da Memel. Vou ficar viúva. Você está fichado, Henrique. Você tem plano de saúde. Você tem seguro de vida. Oh, meu Deus, por que você não esperou esse homem ficar rico? Pra que, minha filha? Pra você gastar meu dinheiro com o outro que vai vir depois? Deixa isso pro Mensageiros Love amanhã. Mas e depois do Covid, gente? Depois do Covid nós estávamos ali naquele lugar que Lagoa da Prata ficou conhecendo a gente. Depois do esmagamento tem vinho. Aí eu estou lá naquele lugar. Aí antes de mudar para cá, cirurgia do ouvido. Falei: meu Deus do céu. E o espírito de medo me pegou. Vocês acreditam nisso? Medo é um espírito. Cuidado você que fica cozinhando lá na sua casa, fica olhando para o terreiro e fala assim: misericórdia, Senhor. Cuidado, irmão. Espírito de medo, Deus não se relaciona com medo, não. O medo é a fé no Deus errado. O medo é a fé no Deus errado. Porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de quê? De quê? Não, gente, ousadia, fala. Você vai ler Bíblia lá na sua casa, viu, crente? É bom, ajuda o pregador. Isso aqui é um processo da minha vida, essa menina. Eu tenho certeza que Deus tem uma promoção para mim. Ela é um processo da minha vida. Deus coloca as pessoas na sua vida para te testar seu coração. Linda. Vamos aplaudir a vida dela, hein? Ok, vamos lá fazer a cirurgia. Quando eu chego lá, a minha família não sabia direito como funcionava a cirurgia. Por eles ia fazer a cirurgia por aqui mesmo. Aí chega lá, minha orelha estava que nem o de Dumbo, mais, já é, né? Mais, né? Um corte aqui. E aí meu irmão falou assim: que é isso que vocês fizeram com meu irmão, Marcial? Que é isso que vocês fizeram? Pô, nós fizemos uma cirurgia nele, cirurgia de 2 horas de prazo, por que vocês demorou 4? Não, porque a enfermidade estava mais grave do que a gente imaginou. Ele falou: enfermidade? Ô Henrique, você estava com câncer? E a cabeça dele, eu lá operado, enfaixado, cantando nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Ele me obrigou a fazer aquele vídeo. Ele falou assim: como é que vocês fizeram essa cirurgia?
Como que é feito? Ele falou, não, a gente corta, né? Rapa a cabeça dele em algum lugar, desenha o crânio e fura a cabeça dele com a broca e tira a enfermidade. Assim. Aí depois da cirurgia, não, vou falar de novo. Depois da cirurgia, olha aí. Você entende? Pastor, como é que você está pro dia da cirurgia? Não, eu já estou depois da cirurgia. Eu já estou vendo aonde Deus irá nos colocar. Eu já estou vendo o tamanho da colheita. E depois da cirurgia eu vou ficar lá em casa, não me enche o saco, deitado vendo Netflix com a Marina. Minha bola não, Deus está querendo me dar descanso, está entendendo? Vou colocar lá, tem uma série que eu estou precisando de ver o final dela, The Blacklist. Lista Negra, saiu a última temporada. Daí eu vou ver, não me conta o final não. Alguém já viu ou não? Aí ó, ótimo, não é? Excelente, sabe? Ótimo. Não quero saber, não me manda o WhatsApp falando quem morreu, quem não morreu. Não quero saber. Se você me contar o final dessa série, o capeta vai aparecer para você. Não, porque eu se eu ficar sabendo do final, eu não vejo. Você veio aqui pela primeira vez, não é assim, eu não sou assim todo dia não, viu gente? Então, Deus lhe disse que o libertaria, mas não disse do que. Deus disse que você estaria junto a Ele novamente, mas não contou tudo que suportaria ao longo do caminho. Tudo isso é a preparação para o seu alimento final com o Mestre. Você está fazendo de tudo para evitar os esmagamentos que se escondem nos vales, mas eles são necessários para levá-lo ao ponto de estar reunido e alinhado com Deus. Não se perca pelas distrações. Você está sendo esmagado, mas depois tem vinho novo. Tem vinho novo. Você não pode controlar o que a vida lança sobre você, mas você tem uma escolha em como responderá. Então a minha pergunta não é, Senhor, por que eu vou passar por isso de novo? Não, a minha pergunta é, o que está vindo depois? Eu quero saber o que está vindo depois. Eu já estou com esperança, eu estou com expectativa, você entende? E por dentro, meu irmão, deixa eu te contar uma coisa para você. Eu estou confiante, às vezes o medo bate, mas eu não deixo ele me dominar. Eu poderia estar aqui assim para você, ai gente, que sofrimento, tá doendo meu coração. Não, porque eu já venci, e da mesma forma que eu já venci, você vai vencer, você entende? Talvez Deus está me permitindo passar por dentro, para que você veja o exemplo no seu pastor. Por que você acha que nós vamos fazer uma sala sensorial ali? Porque eu passei por dentro. Eu nem sabia o que era autismo. Depois do diagnóstico do Benjamin, Marina e eu voltamos a atenção para isso, os olhos. Aí hoje quando a gente vê uma criança correndo na igreja, a gente fala, deixa, fica em paz. Até surgir a necessidade da gente falar que nós vamos fazer uma sala sensorial para eles. Mas se eu não passo por dentro, talvez eu não conseguiria te ajudar. E falar para você, meu filho está curado. E da mesma forma que o meu foi curado, o seu pode ser também. Faz o que eu e a Marina fizemos, para tudo e vai dar atenção para ele, porque às vezes Deus está querendo tratar você, ao invés de tratar seu filho. Você não sabe ser pai, você não sabe ser mãe. E aí a gente está lá casadinho, bonitinho, 7 anos de casado. Aí a gente tem filho, e continua depois do filho tendo uma vida de casado. Não, acorda, você tem filho, não é porque seu filho tem autismo que não tem, não. Você tem um filho agora, para tudo e vai dar atenção para esse menino. Menino nasce macho, não nasce homem. Homem é você que vai ajudar ele a se tornar. Menina nasce fêmea, mulher. Ela nasce uma menina, mas mulher de verdade é você que vai ensinar ela a se tornar. Aí fica querendo cobrar do seu filho, você fica dando mau exemplo pro seu filho. Você fala para ele fazer uma coisa e você faz outra. Falei para você, né, que de vez em quando eu fico doido, falo. Mas é a verdade, gente. Já falei com a Marina, fecha. Falei com a Bruna, que cuida da minha agenda da igreja. Falei com a Jaqueline, que cuida da minha agenda pessoal. Falei, fecha a minha agenda segunda e terça. Fecha.
Pergunta por quê? Segunda e terça é eu, Marina, Benjamin e Melanie. Fecha. Porque meus filhos me amam, pulam em cima de mim, puxa minha orelha. Eu vou ficar 30 dias sem poder fazer isso com eles. Então fecha. Fecha, porque eu já falei para eles: papai vai dar atenção para vocês esses 2 dias inteiros, além do que nós já fizemos. E depois papai vai precisar de uma folguinha de vocês, 30 dias. Marina e eu já conversamos bastante lá em casa. Fique de pé. Presta atenção no que eu vou te dizer. Eu quero que agora você coloque seu peito para cima. Levanta a cabeça. E leia o texto que está comigo. Quero que você faça isso forte. Isaías capítulo 40, versículo 31. Leia comigo forte. 1, 2, 3. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Eu quero que você leia comigo agora Gálatas capítulo 6 e versículo 9, que diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Eu quero que você leia comigo agora a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 8 e 9, que diz assim, vamos lá no 3, 1, 2, 3. Fala para alguém que está do seu lado: estamos de pé. Fala para alguém que está do seu lado: estamos de pé.